Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma EBD que nós estamos aqui hoje de forma virtual, de forma online. Muitos viajando, muitos aí tirando um pouquinho para descansar. Mas a palavra de Deus, ela pode chegar em qualquer lugar, amém? Acredito que essa manhã Deus separou aí para você, pra gente estar meditando na palavra dele e aprendendo um pouquinho mais daquilo que ele tem a nos ensinar. E glorifico a Deus pela tua vida, pela vida da nossa igreja, pessoas que a gente tem percebido que tem fome e sede da presença do Senhor, onde muitos estão procurando satisfazer os prazeres da carne. Nós estamos aqui nessa manhã meditando na palavra de Deus e alimentando o espírito, saciando a fome da nossa alma, que é o mais importante, que é o eterno, que é aquilo que é eterno. Eu queria convidar você a orar nessa manhã para a gente estar meditando na palavra, dando continuidade no livro de Mateus, que os demais pastores e os irmãos têm dado continuidade aí, capítulo por capítulo. Eu tenho certeza que você tem sido edificado. Eu tenho sido muito edificado. Com certeza o livro de Mateus ele traz um renovo para a gente, Então nessa manhã vamos orar. Senhor nosso Deus Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse dia oportuno. Queremos te agradecer, Deus, pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos, Deus, que estão online assistindo a esse estudo, Deus, e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações. Edifica o nosso coração, firma o nosso coração em Ti e glorifica o Teu nome, Deus, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração para entender a Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa manhã que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, dando continuidade aqui o capítulo 16, é um capítulo que fala umas coisas bem interessantes e bem assim profundas, traz um perfil do evangelho que, principalmente ali no final do capítulo 16, traz um perfil do evangelho que pouco é se falado, Hoje a gente se fala muito de vitória, de conquista, mas não se fala do dever do cristão, Mas a gente vai aprender, eu tenho certeza que o Senhor vai edificar o meu coração, vai edificar o teu coração e nós vamos sair daqui edificados. Isso é importante demais nesses últimos dias. O nome do Senhor está impregnado no nosso coração a tal ponto que as pessoas passem a olhar para nós e vejam que nós somos discípulos de Cristo, Isso é importantíssimo. Então o capítulo 16 ele fala aqui, ele começa aqui: os fariseus e os saduceus pedem um sinal no céu. Irmãos, eu já começo aqui falando com você, antes até mesmo de ler essa parte introdutória aqui da meditação. Dois povos bem diferentes que não eram tão unidos, mas que decidem se unir para questionar Jesus. Eu quero dizer para você que quando o inimigo ele quer te derrubar, ele une até quem você menos espera. Então, você vai aprender nessa manhã com Jesus. Você vai aprender com Jesus. Não se preocupe. Siga o seu propósito. Siga o seu rumo diante do Senhor. E aqui esses dois povos, se unem para questionar Jesus e pedir sinal, Vamos ler aqui. Eu vou ler do 1 ao 4. A gente vai meditando, amém? Aproximando os fariseus e os saduceus, tentando lhe pedir que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, havei bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podereis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera, que pede sinal, e nenhum sinal será dado, senão de Jonas. E deixando-os retirou. Jesus foi bem contundente aqui, bem direto para esses dois estilos de pessoas, de povos, que de culturas, vamos assim dizer, que queria alguma coisa de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que se fez carne. Queria um sinal para testificar que ele era o Messias, que ele era o ungido do Senhor, E nesse texto aqui a gente vê uma coisa bem interessante, Até falei na oferta quarta-feira passada sobre os sinais dos tempos, A gente às vezes pede muito sinal, É sinal para namorar, é sinal para ver se o emprego é de Deus, e isso não é errado não, essas coisas não é errado não.
Mas às vezes a gente pede sinal da vinda de Cristo, sinal se é confirmação, eu ficar firme no Senhor, se é sinal, pedir um sinal de Deus para ficar na igreja. Irmãos, tem coisas que, como Jesus falou aqui, tem coisas que não tem necessidade de você pedir sinal, já estava claro. Jesus aqui, depois ele vai ler que ele vai falar aqui com os discípulos sobre a questão dos milagres. Poxa, vocês não viram os milagres que eu fiz? Qual é a dúvida que está no coração de vocês, irmãos? Tomem cuidado com a dúvida que há no coração de cada um de vocês, nos nossos corações, nos nossos filhos, né? Eu que sou o papai de primeira viagem aí, então a gente precisa tomar muito cuidado com as dúvidas. As dúvidas, ela é um passo em falso, né, ao evangelho. Às vezes você pode achar que está caminhando no evangelho, mas anda cheio de dúvida. E quem serve a Deus, né, quem é discípulo de Cristo, não pode ter essa dúvida. Jesus, ele ficou tão bolado aqui que ele falou, cara, o sinal que eu vou dar aqui é o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, do peixe grande, né? E estava clamando a Deus para não morrer. Essa é a verdade. E aqui Jesus estava se referindo que em 3 dias ele ia morrer, ia ressuscitar e ia mudar a história da humanidade. Esse seria o sinal, assim, o maior sinal que ele poderia dar. Colossenses 1:27 fala que muitos outros esperaram, né? Qual era a riqueza da glória? Cristo em vós, a esperança da glória. Em Cristo nós temos essa esperança de brilhar a glória de Deus aqui na terra. E aqui ele fala aqui, o versículo 2 e 3, né? Poxa, vocês sabem discernir os tempos, vocês olham para o céu e hoje vai chover. Até falei na igreja lá sobre as mulheres, né, que lavam roupa. Quem lava roupa quando percebe que vai chover? Ninguém lava, né? Muito difícil, a não ser que você já lavou e começa a chover. Aí você tem que tirar e deixar numa parte que não molhe. Mas a gente sabe muito bem, irmãos, o que Jesus estava querendo explicar aqui é que eles não estavam sensíveis à voz dele. Eles não estavam percebendo o que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. O que ele veio cumprir na terra. Entenda uma coisa, você tem um propósito. Você precisa achar esse propósito diante de Jesus. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração para que ele venha te revelar. Senhor, qual é o meu propósito, né? Jesus sabia muito bem qual é o propósito dele. Quem estava com ele, irmãos? A cidade toda ouvia falar de Jesus. Jesus não era que ele era um popstar, né? Mas ele era uma pessoa muito conhecida. No entanto, que no final desse capítulo ele pede para que os discípulos nem falem quem é ele. Ele já estava bastante conhecido dos seus feitos, dos milagres que ele tinha realizado. E aqui é importante a gente enfatizar isso, que você precisa ter convicção de quem é Jesus. Eles estavam pedindo sinal e Jesus falou, cara, o único sinal que eu vou dar para vocês é que eu vou morrer e vou ressuscitar. Se vocês quiserem acreditar, beleza, senão eu me retiro. Entenda uma coisa, você precisa acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para você. Você precisa, na verdade, viver em prol disso. Esse aqui, Jesus estava dizendo que era o maior sinal que ele ia deixar. E realmente foi o sinal que dividiu a humanidade, né? Foi o AC e DC que estão até querendo mudar isso, né? Então, assim, a gente precisa acreditar que Jesus, ele é o mediador, ele é aquilo, é o divisor, é aquilo que faz a diferença. E as pessoas nesse tempo, os saduceus cadê os saduceus, os fariseus e os saduceus, eles estavam querendo uma coisa visível. Agora, interessante, né? Eles estavam pedindo uma coisa visível, sendo que Jesus fazia coisas, sinais visíveis. E interessante que eles pediam, mesmo assim, ainda para pedir um sinal do céu, né? Eles queriam talvez fogo do céu, queria que viesse anjos, né, voando, flutuando sobre a terra e dissesse, ele é o Messias, ele é o meu ungido, que na verdade não foi assim. Tome cuidado, irmão, tome cuidado para que você não venha tropeçar no evangelho, que nesse dia, nessa manhã, nesse domingo todo especial de EBD, que eu amo a Escola Bíblica Dominical, eu tenho certeza que você também é muito feliz por a nossa igreja ter Escola Bíblica Dominical, seja edificado. As lições estão no nosso link no YouTube. Medite, leia a palavra de Deus, não seja enganado, não deixe as coisas, os aspectos externos, né? Como o próprio Jesus está falando aqui, vocês sabem discernir o tempo, mas não sabem discernir que eu estou aqui para cumprir um propósito. Que loucura isso, né? E ainda chama, olha só, uma geração adúltera. Por que uma geração adúltera? Porque tem outro Deus, não é fiel, né? E aqui ainda fala que é má, né?
má e adúltera, com rancor, a pessoa tem só maldades. A gente tem visto sobre isso. A nossa geração, irmãos, olha, eu estava conversando até com a minha sogra esses dias, essa geração tem sido muito má. Tem sido muito má. Não sei se os irmãos puderam observar um caso de um casal em que o padrasto violentava a filha de 1 ano. E a mãe, cara, olha só que absurdo, a mãe da criança acobertava. E aí eu fui ler sobre o relato da médica. Quando a criança chegou no hospital, ela de cara se deparou que tinha sinais de abuso sexual na bebê de 1 ano. Gente, meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Eu sou pai de uma criança aí de meses. E assim, irmãos, eu fico muito, muito, muito triste. E eu percebo o quanto a nossa geração tá má e quanto a nossa geração é adúltera. Mas eu quero dizer que você é o remanescente. Você é aquela pessoa que não se dobrou diante de Baal. Você é aquela pessoa que permanece fiel no Evangelho. E eu profetizo que Deus vai continuar te conduzindo na verdade, na palavra. Pessoas que andam meditando e sedentas pela palavra de Deus. E aí Jesus ele vai continuando nesse capítulo 16, outro ponto que ele fala, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele cita o fermento, né? E a gente sabe, se a gente parar um pouquinho para meditar sobre a questão do fermento no Antigo Testamento, ele não era muito bem visto, né? Ele não tinha uma fama muito legal. Hoje a gente usa o fermento para muita coisa, para dar volume ao bolo, né? Eu não entendo muito de cozinha, irmãos, eu acredito que seja isso, né? Para dar um fermento a um pão, para aumentar, para dar um volume maior, para dar uma aparência nele melhor. Mas a gente sabe que no Antigo Testamento isso era muito, não era que era ocultado, mas não era usado. Não, o próprio Deus não queria, o nosso Deus não queria que usasse, né? Passou uma imagem que realmente não era de bom grado. E aqui Jesus ele começa falando, né, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele está se referindo à doutrina, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Eu tenho uns amigos nas redes sociais, eles me mandam umas coisas. Esses dias eu até compartilhei, irmãos. Misericórdia, irmão. Às vezes a gente, assim, clama para Jesus voltar logo, né? Mas a gente pensa nos nossos parentes, nos nossos amigos que precisam realmente se voltar para Jesus. Mas, irmãos, tem gente vendendo... Irmãos, eu não sei nem como me expressar diante disso. Tem gente vendendo respiração, né? Vendendo bexiga, um chama de bexiga, outro chama de balão de ar por R$500 para a pessoa estourar na casa e a casa vai ser ungida, vai livrar de todo mal olhado, vai livrar. Irmãos, a nossa geração, que Deus tenha misericórdia de nós, assim, eu clamo a Deus e eu louvo a Deus pela... E aqui eu não quero fazer um ato, né, proselitista ou alguma coisa de levantar, mas eu quero enfatizar, assim, a nossa liderança, a nossa igreja, que querendo ou não, irmãos, pastores, eles têm que ficar preocupados em conduzir a ovelha para o céu. Massagear seu ego, tem um monte de coach aí que massageia o seu emocional. Não estou falando que a gente não tem que cuidar disso, amém, irmãos? A gente tem que cuidar, mas o pastor ele precisa te falar o que é o céu, para onde que vai. Ele não pode deixar de te falar isso. Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Que Deus abençoe a tua vida, sabe? Que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, do nosso bispo, homens de Deus que têm suas falhas, que são humanos, mas que são homens íntegros, que procuram falar a palavra de Deus, procuram pregar e viver a palavra de Deus. Quarta-feira passada o pastor Ivan deu uma palavra poderosa falando sobre o deserto, e assim eu fiquei muito impactado. E eu louvo a Deus porque são homens que têm, assim, nós não queremos exaltar os nossos pastores acima do nosso Deus, mas nós precisamos enfatizar isso, irmãos. Porque uma geração má e adúltera é porque existe pessoas que estão fazendo o que eu estou falando para você. E, irmão, tem muito mais coisa aí que você pode até compartilhar num outro momento sobre isso. Você pode até comentar no vídeo. Você pode até, depois da gente se encontrar, depois desse feriadão, você pode conversar comigo. Existem muitas coisas que, irmãos, a gente fica triste. E isso não é um sinal da volta de Cristo. Ah, Felipe, mas antigamente acontecia, mas isso tem se proliferado, tem sido mais extenso. Lembra de Sodoma e Gomorra, quando, nossa, é até forte falar isso, quando os humanos queriam abusar dos anjos. Você tem noção disso, irmão? Eu fico imaginando Deus olhando assim, a misericórdia.
eu fico assim, rapaz, é até difícil, né, irmãos? Cá entre nós, é até difícil, né? E assim, que Deus esteja tocando o teu coração nessa manhã para você se despertar. Não, cuidado com a doutrina, é nisso que a gente quer frisar nessa manhã, nesse outro bloco aqui que a palavra de Deus está falando a partir do versículo 5. Cuidado com o fermento. O que Jesus está falando aqui do fermento dos fariseus e dos saduceus é da doutrina. Vamos ler aqui o versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhe disse: Vede e acautelai-vos o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxe o pão. Percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o que não tendes pão? Versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Olha aqui, Jesus está lembrando, cara, a gente esqueceu o pão. E os fariseus e os saduceus estão falando, é porque ele esqueceu o pão, e agora eu quero ver como é que vai ser. E Jesus falando, gente, eu fiz milagre para 5.000 homens, 5 dos pães, eu multipliquei, quantos cestos sobraram? Eu quero dizer para você, irmãos, Deus tem feito milagres. O fermento, e aqui a gente fala da doutrina, tem cegado muitas pessoas. Cuidado com as falsas doutrinas. Timóteo fala isso. Depois você tira um tempinho para meditar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, sobre as falsas doutrinas, as heresias, as coisas que deturpam. A gente já teve estudo sobre o livro de Coríntios, que era uma cidade muito assediada por falsa doutrina, pelo fato de ser uma cidade que tinha uma cultura de várias pessoas, né? Não tinha uma cultura única, era várias pessoas de vários lugares e vários deuses, e isso, irmãos, é muito complicado. Não deixe que nesses últimos dias as pessoas viram os milagres. Aqui Jesus falando, gente, vocês não viram que eu multipliquei pães? Por que vocês estão andando cochichando entre os outros, falando que agora ele esqueceu o pão, não tem pão, e agora como é que vai ser? Irmãos, Deus faz milagre a hora que Ele quer e como Ele quer. Por isso que eu profetizo nessa manhã na sua vida que Deus vai abrir portas para você, para o teu ministério. Eu queria profetizar nisso nessa manhã. Eu queria profetizar na tua vida que teus ouvidos serão abertos, os teus olhos verão pessoas íntegras da palavra de Deus, revelação do céu para a sua mente, para o seu coração, porque isso tem que ser espiritual, irmão. Por isso que nós estamos profetizando nessa manhã na tua vida, que o Senhor, que as escamas dos teus olhos caiam e você passe a ver o que é verdadeiro, o que Jesus fez na tua vida, sabe? O fermento, ele tende a cegar. Quantos anos de evangelho você tem? Quanto tempo de cristão você está caminhando? Eu tenho 5 anos, eu tenho 3 anos, eu tenho 7 anos, e nesse tempo você já se sente cansado? Olhe, Jesus estava falando aqui, gente, cuidado com o fermento cansa, o fermento ilude, o fermento faz volume, e eu não quero fazer volume, eu quero ser real na sua vida, que Jesus estava querendo fazer isso. Cuidado com as doutrinas, cuidado com aquilo que você vem se abastecendo no dia a dia, o que você vem ouvindo. Tem pessoas, irmãos, e aqui a gente tem que ser sincero, a escola bíblica precisa tratar da parte da doutrina, né, a parte doutrinária. Tem pessoas que só vai para a igreja para buscar revelação, né, daquele irmão que é não é nem do Pix, é da revelação mesmo, né, revela até o CPF. Mas eu não duvido que o poder de Deus, ele possa revelar teu CPF. Deus, ele é poderoso, mas qual o objetivo disso? Vai pagar suas contas do CPF? Vai tirar teu nome do SPC e Serasa para revelar assim? Então eu acho que a gente precisa buscar coerência e precisa ser sincero diante de Deus. O tempo de Deus é hoje, você precisa ser íntegro diante da presença de Deus. E não é impossível, irmão, não é possível. Com Jesus nós podemos vencer. E aqui os fariseus e os saduceus estavam tentando semear justamente o fermento, aquilo que atrapalha o crescimento, aquilo que atrapalha o desenvolvimento da sua vida espiritual. Tome cuidado, e eu sei que não é fácil,
né, onde há disse-me-disse, muita fofoca, muito murmurar, muita reclamação, né, muitas coisas negativas. Irmãos, o Evangelho de Deus ele não é negativo. A gente vai passar por um momento aqui em que fala o que é o Evangelho de Deus, o que a gente precisa fazer, tomar a nossa cruz e seguir. Existe uma cruz que a gente precisa caminhar com ela, amém. É um fardo, como eu posso dizer, é uma cruz, é a nossa parte humana sendo carregada por nós mesmos, e nós precisamos carregar isso. Mas o que nós precisamos entender é que o fermento ele não pode estar no nosso meio, a falsa doutrina não pode estar no nosso meio, o falso evangelho não pode estar no nosso meio. A gente já falou sobre sofisma, sobre outras coisas que a gente precisa frisar novamente sobre isso. A gente precisa tomar cuidado com isso, com aquilo que não é verdadeiro diante aos olhos de Deus, porque isso pode ser um impasse muito grande para a gente subir naquele grande dia quando o Senhor venha buscar a sua igreja. E aqui, né, o versículo tem de 7 pães, versículo 10, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomaste? Versículo 10 nós lemos 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Versículo 12. Então entenderam que não lhe dissera que acautelai-vos do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tome cuidado aqui, eu falei isso porque já estava aqui mesmo, na palavra de Deus. Tome cuidado, irmãos, com que aqueles que são inimigos do evangelho tentam semear contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, que essa é a palavra correta. Tome cuidado, tá? Tome cuidado e continue caminhando, não deixe de caminhar. A confissão de Pedro, nós vamos para outro tópico aqui, a gente está tentando correr aqui para ser o mais breve possível. A confissão de Pedro, nós vamos ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? O versículo 14, eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizes que eu sou? Olha que lindo esse texto, eu gosto muito desse texto. Versículo 16, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Versículo 17, então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso aqui eu queria dar uma parada aqui para a gente meditar um pouquinho nesse texto, porque isso aqui é muito forte, irmão. Se te perguntasse hoje, a gente vai no literal aqui, né, desse texto aqui, eles perguntam, Jesus faz um teste, né? Faz tipo como se fosse um teste com os discípulos. E aí, o que estão dizendo aí? Quem é o Filho de Deus? Aí, uns dizem que é João, outros dizem que é os profetas, outros dizem que é Isaías, Elias, né, Jeremias. O que vocês dizem? Aí Jesus pergunta deles e fala do próprio Pedro: o que vocês acreditam que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Interessante, irmãos, que Jesus fala que não foi carne nem sangue que revelou isso. Eu quero dizer com você nessa manhã é que se você tem algum conhecimento de Jesus, não foi carne nem sangue que te revelou. E esse conhecimento, irmãos, não é um conhecimento de meu pai era evangélico e eu me tornei evangélico. Um conhecimento de vida íntima com Jesus, né? Um conhecimento de relacionamento com Jesus. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem buscado respostas para o seu ministério, para a sua vida familiar, para a sua vida conjugal? Você tem colocado diante do Senhor essas metas, esses objetivos? Porque aqui o versículo 17 fala, né? Então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue que te revelou. E essa revelação de quem é Jesus, irmãos, na nossa vida, ela é crucial. Ela está diretamente ligada ao Espírito Santo de Deus. Se eu perguntasse para você nessa manhã: quem é Jesus para você? O que ele é? Aqui Pedro falou que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. O que ele tem sido para você? Você pode repetir e falar: ele é o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Amém.
não foi carne nem sangue que te revelou, mas o que ele tem sido para você? Olha, Felipe, ele tem sido para mim meu porto seguro. Hoje eu tô desempregado, minha família me deixou, depois que eu segui Jesus, todo mundo fala que eu quero ser o santarrão agora. Ela tem sido meu porto seguro. Eu quero que você entenda, irmão, que para você saber quem é Jesus, você precisa ter relacionamento com Ele. Ele está ansioso para se revelar a você e mostrar quem Ele é. E Ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que você que está nessa manhã assistindo essa lição vai concordar comigo que Ele é maravilhoso, que Ele é único, né? A partir do momento que você para pensar assim, por exemplo, eu tenho uma pergunta que assim, o próprio Espírito perguntou para mim quando eu estava no devocional, o que você faria, né, se você soubesse que alguém morreu por você antes de você nascer? O que você faria? Era mais ou menos isso. Foi uma pergunta muito parecida, que se redunda em Jesus. Eu fiquei pensando, meu Senhor, eu apenas entregaria a minha vida. Eu acho que é o que eu posso fazer, é entregar a minha vida. Que nessa manhã a sua vida seja uma entrega ao Senhor Jesus. Que nessa manhã a sua vida seja uma resposta a essa pergunta: quem é Jesus? Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja na minha vida a resposta para essa geração. A gente falou de uma geração má e corrupta, né? E adúltera, né? Que só pensa em seus benefícios próprios. Mas eu acredito que você é um remanescente. Eu profetizo isso nessa manhã. Eu profetizo que Deus vai te usar muito, poderosamente. Creia nisso. Esteja atento, esteja meditando na palavra de Deus, porque vai chegar um momento em que Deus vai começar a te usar poderosamente de uma forma sobrenatural, que você vai olhar para a sua vida e vai entender que Jesus está com você. Eu profetizo isso na sua vida. E aqui o versículo 17, nós lemos o versículo 18. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus está deixando um legado, e aqui a gente vê um pontapé meio que inicial da igreja na terra, né? Não quero entrar em argumentos teológicos se Pedro foi o primeiro papa ou alguma coisa assim. Isso aí a gente não consegue falar sobre isso aqui, senão vai ser uma aula uma lição, um estudo bem extenso. Mas o que eu quero dizer para você é que se você está em Jesus, o que você falar acontece, e o que você desligar também acontece. Se você é um profeta, eu profetizo nessa manhã. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que está nessa EBD, que você é um profeta, você é um remanescente. E o que você fala, irmãos, toma cuidado com o que você fala. Profetiza, sabe? Profetiza sobre o vale de ossos secos. Está tudo ruim, irmão. Misericórdia, como a gente falou aqui agora. Levanta tua cabeça para o alto, que é onde vem o teu socorro, e começa a clamar, começa a orar, porque eu acredito no poder da oração, e eu tenho certeza que você acredita. E a palavra de Deus fala aqui que Ele estaria edificando a igreja, e eu quero dizer que você faz parte desse alicerce. Você é uma estrutura dessa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos. Você não é um coitadinho. Repita-se comigo: eu não sou um coitadinho. Você não é um coitadinho, você tem o poder de resistência ao inferno. E em você existe um Senhor que domina tudo. Então acredite nisso, confie nisso, vai na fé. Sabe aquele jogador que mata a bola no peito e se sente confiante e chuta e faz um golaço? Que você tem essa atitude. Eu estou falando de futebol porque o brasileiro gosta de futebol, né? Então tome essa atitude, tome essa confiança, tome essa autoridade nessa manhã em nome de Jesus, e vista a camisa. As portas do inferno não vão prevalecer. Estão fazendo uma macumba para você, estão cantando derrota para você. Eu quero dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Eu conheço a história de um rapaz que ele me contou uma vez, que uma pessoa possessa chegou diante dele, né? E ele estava no ciclo de oração, e falou que a vida dele seria o fim da vida dele seria uma vida de desgraça. E eu conheço ele até hoje e vejo que Deus ele tem sustentado com mão poderosa. É um grande amigo meu, e por onde ele tem andado, Deus tem feito coisas absurdas na vida dele, assim.
E quem conhece sabe, irmãos. Eu quero dizer para você que o diabo pode tentar te derrotar de todos os jeitos, mas as portas do inferno não vão prevalecer na tua vida. As portas do inferno, eu profetizo nessa manhã, em nome de Jesus, não vão prevalecer. O diabo tem projetado coisa na tua vida, eu quero dizer, ei, doença, dor, câncer, em nome de Jesus, saia, bata em retirada pelo poder da palavra de Deus, e onde as portas do inferno não prevalecerão. Então o diabo está te oprimindo, é depressão, é ansiedade, mal desse século. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, em nome de Jesus. Você é uma estrutura dessa igreja, e se Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer, acredite, elas não vão prevalecer, elas vão cair por terra. E eu profetizo nessa manhã na tua vida. E o que você falar, o que você tem falado? Vamos tirar aí o dia de 24 horas, o que você tem falado? O que você tem pensado? O que você tem projetado? Eu quero dizer para você que aquilo que você projeta, aquilo que você pensa, está sendo ligado no céu. E se você entender o poder de Deus na tua vida, você vai perceber que, se você quiser, você desliga. Estão profetizando, estão falando coisa ruim de você, cancela isso no nome de Jesus. Eu queimo, eu neutralizo, Senhor, em nome de Jesus. Eu neutralizo em nome de Jesus. E cancele mesmo, você tem esse poder. Não precisa, às vezes, não precisa nem ser arrogante, né? Falar na frente da pessoa. Teus parentes têm falado, o santarrão aí, isso aí não vai durar nem um mês. Na tua mente você pode falar, eu cancelo isso, Pai, em nome de Jesus. Não vai durar nem 5 anos, isso é modinha. Cancela em nome de Jesus. Cancele toda palavra de morte, toda palavra de destruição. Cancele nessa manhã em nome de Jesus. Essa semana você ouviu uma palavra que te desanimou, que você vai ser próxima semana você vai ser demitido. Provavelmente alguns vão ser demitidos. Cancela no nome de Jesus. Cancela, você tem esse poder. A palavra de Deus está falando pra gente nessa manhã. Cancela em nome de Jesus. Você está sem dinheiro. Entenda uma coisa, Senhor, abre as portas do céu. Abre, Senhor, as portas para mim. Profetiza isso na tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Se você não tem forças, eu profetizo para você em nome de Jesus que as portas, elas vão se abrir e você vai ver o novo de Deus na tua vida. A gente já está finalizando, tá? É versículo 20, então, advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus já estava querendo praticamente prever, dizer para os discípulos que ele precisava se preparar para aquele grande dia que ele citou de Jonas lá. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Versículo 21 ao 23. Desse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a revogar, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha só, irmão, parecia uma coisa boa, não parecia? Jesus não morrer? Se você pensa assim, poxa, Jesus é maravilhoso, ele é o rei, ele não precisa morrer. Mas entenda uma coisa, a morte de Jesus teve um propósito. Talvez algumas coisas na sua vida precisam morrer. Que forte, não é que é pesado, mas o Espírito Santo de Deus está falando com a gente nessa manhã. Algumas coisas na nossa vida precisam morrer. As pessoas, às vezes a gente trata com mas é tão, eu amo tanto, eu quero tanto. Algumas atitudes, já passou tempo e você continua fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento. Entenda uma coisa, a partir do momento que toda discussão, todas as coisas que você vive, que você fala, você sempre sai na frente, alguma coisa errada tem. O que eu quero dizer com isso? Porque tem aqueles irmãos que cantam derrota, né? Canta muita derrota, fala muito, e fala de um jeito que ele sempre é vítima. Irmãos, nem sempre nós somos vítimas. E nessa atitude aqui, parecia que Jesus era uma vítima. Poxa, não vai, Jesus, tem compaixão de ti, tu és o Senhor, né? Mas não, ele precisava se entregar.
Entregue nessa manhã aquilo que atrapalha você de crescer. Vamos além. Entregue nessa manhã ao Senhor Jesus aquilo que te atrapalha a viver o Evangelho. O que tem te atrapalhado? Desde que começou a pandemia, a tua desculpa ainda é a pandemia para não ir para a igreja? A tua desculpa ainda é a pandemia para não congregar? Para com isso, irmão. Jesus está falando com isso. Ei, afasta de mim. Afasta isso. Isso não pertence a mim. Eu quero cumprir o meu propósito. Irmãos, a pandemia revelou muita coisa pra gente. E a gente fica triste. A gente fica sem saber o que fazer. Porque se a gente chega na pessoa, conversa com a pessoa já está armada, já está na defensiva, já não quer saber, é isso e pronto, e está decidido e foi, e a gente fica triste porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente quer, mas que tomaram decisões de não dizer, de não entregar, de não cumprir o propósito que Deus tem estabelecido para ele. Existe um propósito para todo mundo, né? Existe um propósito. Quando eu vim pra cá, Deus sabia que Deus, no tanto que eu vim convicto, né? Tudo bem que foi pela profissão que Deus usou, mas ele sabia que Deus tinha algo pra mim, que ele já tinha aflorado no meu coração. Então eu quero dizer pra você nessa manhã que você tem um propósito. Você não pode fugir desse propósito. Se você fugir, você vai dar a volta. E um dia você pode estar bem cansado. E nesse texto aqui, Jesus tinha um propósito. Ele precisava morrer. E Pedro achou que estava fazendo coisa boa. Entenda uma coisa, entregue ao Senhor, cumpra teu propósito. E Deus fala, irmãos, Deus pede. Toda vez que você se entrega ao Evangelho, você se entrega à palavra de Deus, Ele vai te cobrar alguma coisa. Ei, você precisa me dar, isso aqui está tomando o meu lugar. Ei, você não está sendo fiel, você precisa ser fiel nas finanças. Ei, você não está sendo fiel à sua esposa, você precisa ser fiel nisso. Então, quando você tem um relacionamento com Jesus, eu acho legal isso, é que Ele te mostra. E esse relacionamento aqui, Jesus deu para trás e falou: ei, pode ir para trás. Afasta de mim, Satanás, porque eu tenho um propósito. Eu quero profetizar nessa manhã que você vai cumprir seu propósito. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida em abundância. E o propósito que Deus tem para sua vida vai trazer muitas almas para Jesus, que esse é o ano de salvação. Quando você entrar no seu propósito, quando você descobrir, porque tem gente na igreja que nem sabe qual é o seu propósito. Jesus é que mostrou qual era o propósito dele. Qual tem sido o teu propósito? Mostra o teu propósito. Senhor, mostre para mim qual é o meu propósito. O que eu quero, o que eu tenho que fazer, para que eu nasci. Você não nasceu somente para ganhar dinheiro, irmão. Você não nasceu somente para prosperar. Você não nasceu somente para ter boas coisas. Você nasceu para ser sal e para ser luz. Então mostre esse propósito diante dessa terra. Amém? E aqui finalizando, o discípulo deve, versículo 24, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Aqui está a parte pouco comentada, A gente vê no mundo aí fora, como eu acabei de falar, a pessoa vendendo por R$500 a bexiga, o balão com ar ungido, mas esquece que isso aqui, porque a bexiga o ar que tem dentro pode curar a sua casa, pode transformar a sua vida, mas não fala da cruz, que existe uma cruz. Por isso que tem muita gente decepcionada, porque se espelha muito em outras pessoas e esquecem que existe uma cruz, e essa cruz ela nos faz caminhar. A caminhada de Jesus na crucificação não foi fácil, no tanto que ele precisou de ajuda. Por isso que eu e você, nós precisamos congregar. Porque às vezes a sua cruz pode estar pesada, pode estar te machucando. E às vezes tem um irmão do seu lado para te ajudar. E aqui fala então, versículo 24. Então disse Jesus ao discípulo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que nós falamos aqui. O teu propósito não é ser rico somente. Você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa de excelência. A tua profissão, Deus vai te honrar, Deus vai te usar. Mas você precisa entender que a tua vida, ela não é só isso. Para você achar em Jesus, você precisa perder. E às vezes perder, irmão, é dar uns passinhos para trás. Você precisa recuar. Você precisa dizer: eu sou humano, isso aqui está errado, eu preciso dar a volta. Preciso reconhecer minha falha e preciso carregar a minha cruz.
O ano de evangelho, o tempo de cristão, o tempo que você está seguindo Jesus, pode ser uma grande ilusão de que realmente você está seguindo Jesus. Eu falo isso com propriedade, porque às vezes a gente acha que está dentro da igreja e acha que está vivendo o propósito de Deus, mas quando a gente tem relacionamento com Jesus, Ele mostra aí, tá errado isso aí, você tem que fazer isso aqui, você tem que... E queridos, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, Ele te mostra, Ele vai te mostrar. E não é revelação não, que você vai numa vigília no monte, o cara te revela, não é isso não. Se você meditar na palavra, viver um propósito, orar, pedir a Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te mostrar. Ele não é um Deus que não fala, Ele é nosso Deus e Ele fala. Acha lá, pois, de que aproveitará o mundo inteiro e perder a sua alma? O homem que dará, que dará o homem em troca da sua alma? Você não pode dar nada, irmão. Você não pode dar nada. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu acredito que a gente vai ver esse grande dia, irmãos, a volta de Jesus. Aí o texto, o capítulo falando isso novo, tem irmãos que já estão meio bolados comigo. Mas eu acredito, irmãos, que é um tempo oportuno para a gente meditar, para a gente refletir. Que o Senhor te abençoe. A gente concluir aqui, tá? Que o Senhor faça prosperar teus caminhos. Tente ser o mais breve possível. E não esqueça que existe uma cruz, existe coisas grandes também para você. Existe uma revelação de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e prospere teus caminhos. Amém? Fica na paz aí. Valeu.